aqueles que não me conhecem, meu nome é Douglas Rodrigues. Hoje, em preparação, passei a semana pensando no que eu poderia escolher com a espiritualidade para falar com vocês. Me veio à mente muitos assuntos que eu considerava necessário, que a espiritualidade mostrava necessário. Mas, mais uma vez, nessa preparação, a espiritualidade me provou o que eu sempre soube e o que vem provando para a gente a cada dia. Nós que tomamos as nossas decisões, baseado muito no que vivemos no dia a dia, baseado muito no que pensamos, no que sentimos. Aconteceu um fato essa semana. Eu tenho muito hábito de ouvir outras palestras do templo, palestras espíritas de outros palestrantes, porque eu acredito que o conhecimento ele pode ser absorvido de diversas maneiras, numa mesma palestra, num mesmo livro, numa mesma conversa. E o palestrante dizia que a representatividade do amor de Deus, ela realmente está em nós. Mas nós só demonstramos se temos o amor chamado amor incondicional, que é o amor que proporciona a todos nós realizarmos a caridade, se nós o demonstramos em atitudes. E as atitudes, muitas das vezes, elas aparentemente dão conotação de serem boas, mas talvez, e quem sou eu para julgar, a energia que esteja por trás não é uma energia tão boa. E aí a gente vai vivendo no cotidiano e uma pessoa tem uma atitude com você, fala algo com você, está falando num tom de seriedade, está te dizendo que está falando a verdade, e você, muitas das vezes, faz um pré-julgamento, que nós chamamos, né? Nossa, a pessoa, nada do que a pessoa está falando está me convencendo, nada do que a pessoa está falando para mim é verdadeiro. Mas será que o que a pessoa está falando não é verdadeiro porque você não quer acreditar? Porque a energia da pessoa não corresponde à energia boa, positiva? Por que será? Eu costumo dizer sempre nas minhas palestras que a melhor forma de você escutar primeiro a espiritualidade, depois a você mesmo, suas opiniões, seus sentimentos, é você fechar seus olhos, se conectar à espiritualidade, fazer uma breve reflexão de quem você é, o que você veio fazer, por que você está aqui, veio servir. Mas a minha bagagem de vida já diz tudo quem sou, por onde passei, o que eu devo fazer. E aí eu, escutando uma palestra essa semana, me chamou a atenção sobre os dois lados da moeda do amor. Certa vez, uma senhora, na década de 40, ela estava com um filho muito doente e ela levou esse filho para o hospital. Chegando lá, era um hospital particular e toda vez que o médico se aproximava dela, ele dizia para ela que ela tinha que dar entrada no hospital financeiramente para que o filho dela permanecesse ali. E ela falava que o filho dela ia permanecer e que o pai ia vir no final, quando o filho recebesse alta, para poder pagar, quitar o hospital e liberar o filho. Passou 1 mês, 2 meses, 3 meses. No 6º mês, quando o filho dela já estava quase em período de receber alta, o médico se aproximou dela e disse: olha, eu só vou poder liberar o seu filho se você quitar com o hospital todas as pendências que tem financeiramente. E aí, ela disse que o pai estava chegando. Chegou no dia que o filho havia de receber alta, o médico falou: agora eu só posso liberar seu filho mediante o pagamento. Ela disse: olha, o pai dele ainda não chegou,
mas como assim? Olha o prejuízo que você está dando para o hospital. E ela disse: se fosse o seu filho, qual seria a sua atitude? Muito zangado, o médico liberou o filho dela e ela, ao sair do hospital, disse para ele: olha, um dia eu vou te pagar. Ele não acreditou muito, não. Passou-se mais de 6 anos e então ela estava trabalhando no jornal e esse jornal, o dono do jornal, vendo que ela era uma boa escritora, tinha uma coluna muito respeitada pela época, deu para ela o projeto, para ela dar continuidade ao projeto. E o financiador do projeto era o hospital onde esse médico trabalhava e, por sua vez, era dono. E então ele mandou as recomendações de como ele queria a campanha, porque o hospital ele estava fazendo aniversário, e fez o projeto do jeito que ele queria. E então sentaram para conversar, para combinar os valores. E aí o médico falou: mas vai ficar muito caro, eu não tenho condições de pagar. E aí o Will lembrou. Você lembra, alguns anos atrás, uma criança que ficou internada no seu hospital, assim, e a mãe falou que o pai estava chegando, que ia dar o cheque para pagar? Pois é. Sua campanha hoje está paga pelo que você fez pelo meu filho lá atrás. Os dois se emocionaram e a campanha deu continuidade. E aí o que nós podemos extrair? O que nós podemos tirar desse pequeno momento? Nós todos estamos aqui porque queremos ser preparados para trabalhar mediunicamente, para corresponder às vontades da espiritualidade, no ato da caridade, mas porque também, nesse primeiro momento, sentimos a necessidade de receber algo em troca. Seja a paz, seja a tranquilidade, seja a libertação daqueles espíritos que, quando a gente às vezes passa na mesa de assistência, e eu acredito que seja o grande motivo, o grande motivador que nos faz desenvolver a nossa mediunidade, é que o mentor diz para nós: olha, você precisa desenvolver a sua mediunidade. Somente assim você vai ter condições de libertar os seus débitos kármicos, somente assim você vai ter condições de favorecer aqueles que você fez mal em vidas anteriores. E aí, primeiramente, a gente já pergunta: mas como que eu vou fazer isso? Esses cobradores estão me atrapalhando na minha vida física, eu sou uma pessoa boa, eu não merecia estar passando por tal momento de dificuldade. E por que eu estou passando por esse momento de dificuldade? Por causa desse bendito cobrador. E aí, o ser humano, tem isso. Nunca é ele que é culpado, sempre é o outro. Ah, mas se eu fiz mal para ele numa vida anterior, por que ele me cobrou naquela vida, tem que me cobrar agora? É porque somente agora que ele te encontrou. Porque somente agora que ele está tendo essa oportunidade. Porque somente nessa encarnação você combinou com os mentores dele que você iria dar para ele a oportunidade da libertação. Como assim? E aí você começa em muitos questionamentos. Mentalmente aí com você, sentimental. Você, nesse período que está desenvolvendo, que está vindo a casa, já parou para pensar se você já está sendo útil para a espiritualidade ou se você ainda vai ser? Por que eu digo isso? Quando nós entramos em qualquer centro espírita, seja ele o Templo Luz Universal, seja ele qualquer outra entidade espírita, ou entidade até mesmo religiosa, para que tenhamos conexão com os mentores, conexão com a espiritualidade, nós necessitamos deixar de lado a matéria física. O que seria deixar de lado essa matéria física? Seria você se desligar da sua vida cotidiana lá fora. Ah, mas eu vim para passar de paciente.
Então eu não preciso ter essa preocupação. Precisa. Você veio à casa primeiramente porque o seu mentor permitiu, porque Deus Pai Todo-Poderoso permitiu. Segundo, porque existe encarnados e também espíritos desencarnados que necessitam de ter acesso à luz. Mas pode acontecer que quando você vem passar de paciente na casa, todos os espíritos que acompanham você alcancem a luz, mas você não. Como assim? Isso é possível? Sim, é possível. Porque você vem na condição de paciente, na condição de médio, e não se liga a Deus Pai Todo-Poderoso. Ah, Douglas, mas eu me direcionei a mentores, fiz minhas preces, me coloquei à disposição da espiritualidade. Tá, tudo bem, se colocou. E por que você estava em qualquer espaço do templo e estava pensando lá fora? Nossa, mas meu dia hoje foi tão difícil. Eu passei por isso, eu queria entender. E aí tem um irmãozinho do seu lado, e quando eu falo do lado, eu não quero dizer que ele está aí materializado do seu lado agora não. Mas quando eu falo do seu lado, porque ele está na mesma frequência sua, porém você não consegue percebê-lo. Te pedindo auxílio, te pedindo ajuda. E aí você começa a sentir dor de cabeça, aquele arrepio, como diz o outro, na nuca, né? Nossa, que trem ruim. E está aí te pedindo, olha, pelo amor de Deus, me ajuda. Me tira desse mundo de sofrimento, desse mundo de dor, e do outro lado está seu mentor. Olha, você tem que ajudar ele. Eu trouxe ele aqui para você auxiliar ele. Se conecta a nós. Entra na nossa sintonia. Coloca seu coração conosco. Sente o amor que nós estamos projetando a você, e você está lá pensando, nossa, mas meu dia hoje foi tão ruim. E começa a pensar no seu dia. Começa a pensar nas coisas que você está vivenciando. Um médium chama você para participar de uma atividade espiritual. Vou não. Daqui a pouco eu vou ali tomar um cafezinho. Daqui a pouco eu vou. E esse daqui a pouco não chega. Com muita persistência do seu mentor, você na condição de paciente, chamou você para passar, você chegou ali na coluna, não vou ali não. Ali eu não me sinto bem não, eu quero ir naquele. Volta para o seu lugar, senta. Ou até vai aonde chamou. E sai falando. Mas eu quero voltar e passar naquele ali, tá? É naquele que eu me sinto bem. E senta novamente. Só que naquele que você passou, que você não gostou, que você achou que ficou faltando algo mais, foi ali que aqueles irmãos todos que vieram com você passou. Ah, mas e o outro que eu vou passar? Bom, o outro que você vai passar é para uma valorização sua, de ego, pessoal. Não vou receber energia? Vai, você vai receber energia. Mas a energia que estava programada naquele dia de você receber, de você realizar as programações daquele dia, você já recebeu naquele primeiro que você passou. Você na condição de paciente, você tem direito de passar quantas vezes você quiser, até que você se sinta bem. Mas é importante todos nós percebermos e entendermos que existe uma programação realizada pelos nossos mentores. Porém, quando o trabalho se inicia às 10 horas, pelo menos 1 hora antes, os mentores já estão posicionados com os seus canais de energias para o direcionamento dessa atividade e começam então nesse momento a direcionar as suas energias. De vocês que estão desenvolvendo, seus mentores posicionam as energias, e assim acontece em todos os trabalhos. Quando os dirigentes estão representados pelos seus mentores, diretamente pelos seus ministros, que são mentores responsáveis pela sustentação dos canais e pelo direcionamento dos povos espirituais. Então, quando eles se colocam nessa condição, os seus mentores, que são os ministros, eles trazem dos seus mundos espirituais pertencentes vários e vários mentores para participar dessa atividade.
Mentores que muitas das vezes não têm seus nomes identificados porque não há necessidade, porque o que é importante para a espiritualidade é o trabalho em si, é o resgate dos nossos irmãos sofredores, a elevação do nível de energia da Terra para um nível mais positivo. Douglas, mas o que eu tenho a ver com tudo isso? Você está falando coisas aí que eu estou boiando aqui, eu não estou entendendo nada. Está falando para surdo ouvir, né? Assim que diz. Bom, o que eu estou querendo dizer para você? Você hoje está aqui e veio com você espíritos que estavam na sua casa, que precisavam da luz. Veio com você espíritos que estavam no seu trabalho. Veio com você cobradores, aqueles que estão causando um empecilho para que você alcance determinado objetivo. Mas você veio. E para que você possa ter um bom desenvolvimento espiritual, e eu não falo de mediunidade, eu falo um desenvolvimento espiritual, você precisa se propor a algo mais. Você se propôs a desenvolver sua mediunidade? Ótimo. Você está se propondo a ser medianeiro da casa? Seja bem-vindo. Mas o que realmente você está se propondo? Quais são suas metas? Minha meta é viver bem, ser feliz, encontrar uma namorada, encontrar um namorado, ter um emprego bom, ter uma vida estável. Mas qual é a sua meta espiritual? Não sei, acho que é viver tudo isso que eu falei. Então, quer dizer, você tem que começar a repensar por que você está aqui. A casa tem mentores, tem médios que podem favorecer a sua evolução, mas você precisa mudar. Mas isso que você está falando, Douglas, eu escuto em toda a palestra, que eu preciso mudar, que eu preciso ser uma pessoa melhor. E te incomoda? Porque se esses dizeres te incomodam, é porque realmente você precisa mudar. Não, Douglas, até que eu concordo, mas eu estou mudando. Mas por que ainda você continua vindo na condição de paciente ou na condição de médium para casa e focado totalmente lá fora, focado totalmente no que acontece no seu dia a dia? E o mentor está do seu lado pedindo, pelo amor de Deus, estou aqui, tá? Quase te mandando uma mensagem via WhatsApp. Estou aqui, tá? Te mandando um olá. Ou será que, para entendermos que os nossos mentores estão do nosso lado, ele tem que dar um apagão, apagar a luz de uma vez? Estou aqui, para você acreditar. A palestra de hoje é mais um sentido de que possamos compreender qual é a nossa verdadeira missão. Se estivermos com dificuldade de compreender qual é a nossa verdadeira missão, que passamos a traçar metas e executá-las. Porque quando você passa a ter foco, a gente escuta muito, né? Eu escuto muito palavrinhas assim nas redes sociais: foco, força e fé, né? A gente vê muito isso aí. O que é isso? Foco, força e fé. É você se propor a algo e executar. Está dando certo, não está dando certo, mas é você se propor e executar. Então, quando você se direcionar a uma casa espírita, seja o Templo Luz Universal, ou as pessoas que às vezes vão ter oportunidade de ver essa palestra depois, lembre-se que você está se direcionando a um ponto em que é um ponto de luz e que você precisa se conectar a esse ponto de luz. Então aí quando você chega aqui para desenvolver sua mediunidade, você sabe, olha, eu tenho que esquecer das minhas preocupações lá fora, eu tenho que me focar com a espiritualidade. E por isso que a gente vê pelo templo que não é permitido o uso de celular. Então o que você faz? Chegou na porta ali para dentro, primeira porta, deixa o celular no modo avião, ou se você precisa muito que ele esteja com sinal,
deixa ele em modo silencioso. Esqueça que você está com o celular no bolso. Desliga a conexão do seu celular, ou seja, deixa de pensar no celular e se liga à conexão da luz. Se liga aos mentores. E quando você estiver ali sentado para passar de paciente, em vez de pensar como o dia foi difícil, passe a agradecer. Olha, meu dia hoje realmente foi difícil, mas eu quero hoje receber as melhores energias. Onde me chamar para passar, eu vou passar. E você vai passar. Se você sentir necessidade de passar de novo, você vai passar de novo, porque nós estamos aqui para atender a todos vocês. Se nós tivermos que ficar até meia-noite para atender todos no dia de trabalho, nós vamos ficar, porque a nossa satisfação é atender vocês e a realizar o que a espiritualidade determina, mesmo porque daqui um dia você vai estar aqui na condição de médium e vai entender isso, trabalhando. Você vai fechar seus olhos, vai fazer suas preces. Olha, meu mentor, eu preciso muito sentir as suas energias. Eu preciso muito estar conectado a você. E comece a conversar com o seu mentor e fazer suas preces e se ligar aos mentores. Esqueça das suas preocupações, esqueça dos seus problemas, mas o seu amor que você se dedica, que você coloca nas suas palavras, ele tem um direcionamento, ele tem um alcance. Ele pode ser em maior ou em menor grau. E passa a levar isso para a sua vida lá fora. Está passando por uma dificuldade? Espera aí. Opa, não posso deixar essa energia me causar um mal. Passa a realizar suas preces. E quando eu falo preces, não falo que muitas das vezes você tem que fechar seus olhos, pensar em Deus, ir para buscar a energia da luz. Mas eu falo, você naquele momento, às vezes que está dando com uma situação difícil, volte para o seu interior, busque a luz, tente trabalhar em você a sua paciência. Ah, mas eu sou muito paciente. Tá, então por que você se irrita? Com seu colega do lado, com seu amigo? Por que você diz assim, nossa, eu não precisava ouvir isso porque eu já sei? Cadê a humildade? A tolerância? Como o Dalai Lama diz que nós do Ocidente, nós somos muito impulsivos. E se quisermos nos tornar sábios, devemos entender o que significa a palavra silêncio.